Ah, deu certo. Boa, acho que ele entrou. Boa. Obrigado. Então, almas do além botaram para gravar, então vamos começar. Hoje vamos falar de duas coisas, tá? O teste Q quadrado e vamos falar sobre medidas de associação. Então, a aula é bem dividida no meio, tá? Então, a primeira parte, vamos começar sobre o teste Q quadrado. Já ouviram falar desse teste? Q quadrado, de nome? Já usaram? Não? Tá. Ele é um teste bem útil. Na verdade, ele é a base da epidemiologia, assim, é o teste Q quadrado. Ah, a lousa fica ao contrário, olha só. Peraí, deixa eu ver. Isso aqui é uma opção. Olha, tá vendo? A tecnologia veio para resolver problemas que a gente nunca teve. A lousa fica invertida, olha. Deixa eu ver aqui se ele inverte. Aqui. Mostrar. Ah, isso aqui. Tá. Isso aqui é uma coisa importante. Agora vocês estão vendo meu vídeo maior. Isso é uma coisa importante. Agora, outra coisa. Isso já melhora, mas agora eu preciso mudar. Vídeo. Ai. Calma aí. Ele não deixa eu inverter, que maldito. Nossa, que não precisa. Você consegue inverter o vídeo? Talvez seja só naquele Windows que daí você consegue, em vez de duplicar, fazer... Invertido, né? Bom, eles ficam todos invertidos para mim, mas não tem problema. Aí é no Windows mesmo, né? É verdade, talvez para eles não inverta. Só inverte para a gente. Mas eu vou explicando umas coisas para adiantar, tá? Então, o teste Q quadrado, ele é um teste só para variáveis categóricas. Todo mundo é categórico no teste Q quadrado, tá? Então, a gente já viu alguns testes, né? Então, quando você vê, por exemplo, quando a gente estudou, que não é um teste de hipótese, mas você pode testar hipóteses, é quando você trabalha com barras de erro. Só que mesmo você vendo invertido, dá para entender. Quando você trabalha com barras de erro, né, e você está comparando, por exemplo, dois grupos, você tem uma variável categórica, que são os grupos, e você tem uma variável contínua, que é o que você está medindo. Por exemplo, HDL. Aqui, né? Então, você sempre tem pelo menos uma variável categórica e uma contínua, quando você trabalha com intervalo de confiança. Quando você trabalha com teste T e A9, é a mesma coisa. Você sempre vai ter uma variável grupo, né? Aí pode ter dois ou mais grupos e uma outra variável contínua aqui. Tá? Então, a característica do teste T e da A9, você tem que ter pelo menos uma categórica e uma contínua. A gente não viu ainda quando você tem duas contínuas, a gente vai ver correlação, mas hoje a gente vai ver quando você tiver duas categóricas. Então, quando você tem duas variáveis categóricas, a gente não usa essa lógica, a gente usa a lógica do Q quadrado, que é transformar os dados numa tabela. E aí isso ajuda bastante. Então, isso também dá para falar invertido. No teste Q quadrado, por exemplo, ele é um teste de associação. Então, imagina que eu tenha a variável sexo, masculino e feminino, e eu tenho a variável, se você tem hipertensão. Hipertensão. Aí sim ou não. Tá? Não dá para calcular a média de nenhuma das duas variáveis. Né? Então, se não dá para calcular a média, não dá para fazer teste T nem Q quadrado. Aquelas contas não funcionam.
É. Tá fechado o som. Mas, ó, Alô? Ah, agora sim. mas ó o eco. Só que aí tira o seu som. O som. Então, desabilita o som. É o seu que tá dando retorno. Aí. Agora vocês estão me ouvindo. Não sei porque eles tiraram daqui. Então, voltando. Aí, boa. No teste Q quadrado, você vai ter duas variáveis categóricas, e como não dá para calcular a média delas, você vai montar uma tabela. Tá? Isso é chamado tabela de dupla entrada. Tá? Que você vai ter uma linha e uma coluna. Uma das variáveis, você tanto faz, você coloca na linha, e a outra variável você coloca na coluna. Pertenção. Sim ou não? E aí, em cada casela, em cada parte, você vai ter um número de pessoas que compartilham das duas categorias em si. Tá? É bem direto, assim, a ideia do Q quadrado. E você pode colocar variáveis com mais de duas categorias. Depois a gente vê, tá? A gente vai fazer a conta só com duas categorias para cada uma, para ficar mais fácil. Mas você pode inventar números aqui, né? Para qualquer uma delas. Depois a gente vai ver as referências, né? Os requisitos para o Q quadrado. Q quadrado você não usa com um tamanho de amostra tão pequeno, mas dá para fazer, tá? Então, basicamente, o nosso desafio é entender esse teste. Quando você tem duas variáveis categóricas. E se eu tiver três? Por exemplo, se eu tiver três variáveis categóricas, eu tenho sexo, hipertensão e alguma coisa da dieta da pessoa. O Q quadrado ele só faz testes de associação entre duas variáveis de cada vez. Só duas a duas, tá? Se você tiver três variáveis, tiver uma terceira, você vai ter que associar elas duas a duas. Aí você vai me perguntar, mas tem um teste que dá para associar mais de duas variáveis categóricas ao mesmo tempo? Tem. Daqui é a análise de correspondência. A gente vai ver. E depois, mais para frente, a gente vai ver a regressão logística, que também dá para fazer isso. Só que a pergunta é um pouco diferente, tá? Mas aí eu mostro. Então, primeiro desafio de hoje é mostrar como é que funciona a conta disso aqui, tá? Vocês percebem que eu não tenho medo de fazer a conta na mão, né? Então, se eu não tenho medo, vocês também não vão ter medo, né? Acho que a ideia é essa, tá? E eu pelo menos acho... Você conseguiu inverter aí, chefe? Você sabe como inverter? Então. Aí você... Tenta descobrir aí para mim como é que faz para inverter. Tá vendo que tá invertido ali, ó? A imagem? Aí eu vou falando com eles aqui. Então, a ideia aqui, eu vou mostrar mais ou menos como funciona a conta, tá? Esse Q quadrado, quando você tem duas variáveis, aqui, quando você tem duas variáveis juntas, ele é chamado Q quadrado de contingência. E o símbolo do Q quadrado tem a ver com a distribuição Q quadrado, que é um x ao quadrado. Tá? Na verdade, é a letra grega Ki, que ela é meio estilizada, ela é um X bonito assim, ó. Isso é um Ki, tá? Mas minha letra é feia, vou fazer X mesmo, tá? Que é como o pessoal faz. Mas esse o Ki é a letra grega mesmo, tá? Que é uma distribuição, né? A distribuição Q quadrado, que é muito importante. Esse Q quadrado, quando você tem duas variáveis, ele é chamado Q quadrado de contingência. Contingência, tá? Porque você faz uma tabela de contingência, que é de duas variáveis. Mas para mostrar primeiro a lógica da conta, eu vou fazer o Q quadrado para uma variável só, primeiro, tá? Que é o primeiro mais básico. Então, Q quadrado para uma variável. Uma variável. Eu vou fazer, a ideia é entender só a lógica da conta, eu vou fazer o exemplo mais simples de Q quadrado, que é quando eu tenho uma moeda, tá? Imagina que você tem uma moeda e você joga. A moeda pode dar cara ou coroa, certo? Então você tem duas categorias possíveis numa moeda, tá? Você pode fazer para um dado, por exemplo, de 6 lados, mas é a mesma ideia. Então eu vou ter o cara e o coroa da moeda, tá? Então imagina que eu tenho uma moeda, na verdade eu tenho duas categorias, e eu quero saber qual categoria é mais prevalente, qual categoria é mais comum, tá? Se é a cara ou a coroa, tá? Então, a conta do Q quadrado funciona assim. Você vai ter primeiro um valor que é chamado valor esperado. Esperado. Esse valor esperado é uma medida do que você esperaria pelo acaso. Tá? Pelo acaso. Antes de jogar a moeda, antes de fazer o experimento, o quanto que eu esperaria de proporção das categorias. Que valor seria razoável pensar? Não joguei a moeda. Que valor seria razoável de esperar da proporção das categorias de cara ou coroa? 50%. É verdade? Não sei, mas é um valor razoável para começar. Então, isso tem a ver com a ideia da hipótese nula.
Porque o que é a hipótese nula? É que as proporções de cara e de coroa são iguais. Certo? Então, você partir do pressuposto que as categorias têm a mesma prevalência ou a mesma quantidade, o valor esperado é uma indicação da hipótese nula. Tá? É um valor da... tá tentando ainda. É um valor relacionado com a hipótese nula. Tá? Então, eu colocaria aqui meio. Seria o quanto eu espero, metade de cada uma. Tá? Eu podia colocar um valor diferente? Podia. Não precisa ser igual sempre. Então, por exemplo, se ao invés de cara e coroa, eu tivesse sexo mesmo, masculino e feminino. Na população, a gente não tem exatamente metade de homem e mulher. Eu posso usar os dados do censo, tá? Mas eu tenho que ter uma justificativa do que eu espero. Se você não tem justificativa, você coloca igual. Tá? Então, isso seria o que eu esperaria para o resultado do cara ou coroa. Aí eu vou comparar esse esperado... Você abriu outra sala? Eu precisei abrir outra sala. Eita, matou o povo! Não, mas Os povos estão aí? Então beleza. Se vocês morrerem, vocês avisem aí, hein? Tá? Então, em relação ao esperado, vou calcular agora uma outra quantidade, que é o observado. O observado é o que eu reparo, é o que eu observo na minha pesquisa mesmo. Tá? Então, o esperado, eu não joguei a moeda ainda. Agora, no observado, eu já fiz o experimento. Vamos imaginar que eu joguei a moeda 10 vezes. 10 vezes. E dessas 10 vezes, deu 7 caras e 3 coroas. 7 caras e 3 coroas. Podia ter dado outro resultado, tá? Então eu tenho 70% de caras, 30% de coroas. Então eu coloco aqui 70%, coloco aqui 70% e aqui 30%. Tudo bem? Essa é a primeira grande intuição que a gente pode ter a partir do Q quadrado. O esperado é uma quantidade relacionada com a hipótese nula. O observado é relacionado com o seu experimento, que é a hipótese alternativa. Tá? Aí eu sempre falo um pouco da história, né? Isso aqui é relacionado com a hipótese alternativa. O criador do teste Q quadrado foi o Carl Pearson, o mesmo da correlação de Pearson. Tá? Foi ele que criou. E ele criou o Q quadrado a partir de uma briga que ele teve com o Fisher, criador da ANOVA. Eles brigavam. Tá? Eles não gostavam um do outro mesmo, assim, né? Porque o Fisher falou mal do... Não falou mal, mas o Fisher fez um teste que praticamente anulou o teste T, que foi a ANOVA, que incorpora o teste T, e o William Gossett era aluno do Pearson, ele ficou puto, e aí ele fez o Q quadrado, né, e fez a correlação de Pearson, de raiva. Tá? Então esse é um teste imbuído de muito ódio. Tá? Mas ele é muito útil também, né? Bom, então vai ter que ser assim mesmo. Tá? Tem que inverter a lente, né? Então, beleza. Então, a ideia do Q quadrado, depois eu vou mostrar a fórmula mesmo. Então, eu tenho o meu dado esperado e o meu dado observado. Tá? Isso fazendo o OBS, né? Bom, tudo na próxima. Aprendizados. Né? O ensino híbrido gera esses problemas. Né? Minha lousa era feia, mas pelo menos é melhor que essa, não é verdade? Pelo menos aquilo. Mas enfim. Então eu tenho o observado e o esperado. Tá? A hipótese nula e a alternativa. Aí você vai subtrair um do outro. Quando você subtrai o observado do esperado, vai gerar uma coisa chamada resíduo. O resíduo é a chave do Q quadrado. O resíduo que é a medida de tamanho de efeito do Q quadrado. É o resíduo. Então eu vou pegar 0,5 menos 0,7, 0,5 menos 0,3. 0,5 menos 0,7 dá menos 0,2, e aqui vai dar mais 0,2. Né? Esse valor aqui, o resíduo é a diferença entre o que você espera e o que você obteve. Tá? Então, essa intuição é importante. O que é o resíduo? O resíduo é a diferença entre o esperado menos o observado. Se eu disse que o esperado é uma medida da hipótese nula e o observado uma medida da hipótese alternativa, você está comparando as duas hipóteses já. Tá? Aqui. E aí, a ideia, agora tendo o esperado, o observado e o resíduo, a gente cai no cálculo do Q quadrado. Né? E aí eu volto numa coisa que eu falei já em aulas anteriores. Lembra de um pipeline que eu mostrei para você? Você tem os dados, dos dados você tira as medidas descritivas, das medidas descritivas você tira a estatística de interesse, aí a distribuição e o P. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, quando as variáveis são categóricas, eu não estou calculando média, mas eu estou calculando proporções. Essas proporções são as medidas descritivas. Então eu tenho os dados, calculei as medidas descritivas, agora eu vou calcular a estatística de interesse.
E a estatística de interesse é a estatística Q quadrado. Né? E como que é a fórmula do Q quadrado? Você vai pegar, para cada casela, para cada linha, você vai pegar o resíduo A ao quadrado, dividido pela frequência esperada. Frequência esperada. Essa é a fórmula, essa é a distribuição de interesse, da estatística de interesse, no caso do Q quadrado. Tá? É o resíduo ao quadrado dividido pela frequência esperada. Dá para entender uma intuição aqui. O resíduo, ele não é a diferença entre o esperado e o observado. Então, na verdade, quanto maior o resíduo, maior a diferença entre o que você esperava e o que você obteve. O resíduo é uma medida da hipótese alternativa. O quão diferente os seus dados são do que você espera. É a hipótese alternativa aqui. Então, o resíduo é uma medida da hipótese alternativa. A frequência esperada é uma medida da hipótese nula, que é o que você teria antes de coletar os dados. Então, o Pearson chamava isso de teste de verossimilhança. O Q quadrado é um nome interessante de saber, ele é chamado teste de verossimilhança. Teste de verossimilhança. Verossimilhança é uma palavra muito cara para o estatístico. Tá? Quando uma coisa é verossímil, quer dizer que ela parece verdade, mas não é verdade. É diferente de uma coisa verídica. Coisa verídica de que é verdade. Verossímil é que parece verdade, mas não é verdade porque você não é onipotente. Se você fosse onipotente, você podia dizer que é verdade. Como você só é baseado nos dados, você diz que é uma coisa próxima da verdade, então ela tem verossimilhança. Tá bom? Likelihood, né, em inglês, é verossimilhança. Essa é uma palavra muito cara. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou comparando duas hipóteses. São duas quantidades, eu estou comparando duas hipóteses. Tá? Qual hipótese é mais provável? A hipótese alternativa ou a nula? Imagina, e veja que isso aqui é uma conta, né? É uma conta. O que acontece quando essa conta dá 1? O que quer dizer quando o Q quadrado dá 1? Quando você divide dois números e o resultado dá 1, o que você pode dizer dos números? Que eles são iguais. Fala, chefe, fala, cacete. Meu Deus do céu, por que vocês têm vergonha? Meu Deus. Né? Quando você tem dois números, nem precisa saber quais são os números. O resultado dá 1, eles são iguais. Né? Se eu estou comparando duas hipóteses e o resultado dá 1, que conclusão eu chego? Ou seja, nenhuma. Qual hipótese é mais provável? Se as duas têm a mesma chance, eu fico na máxima incerteza. Tá? O pior resultado de Q quadrado que existia é quando dá 1. Você não sabe o que fazer. Tá? O que acontece quando o resultado do Q quadrado dá maior que 1? Você está favorecendo quem? A alternativa, quem está em cima. Né? Então você pode dizer que o Q quadrado mostra que a hipótese alternativa é 2, 3, 4 vezes mais provável do que a nula. Né? E se der um resultado menor que 1, 0, alguma coisa, você está favorecendo a nula. Pegaram a ideia? Tá? Pegaram a ideia do Q quadrado? Então, agora a gente consegue entender a distribuição do Q quadrado. Como que é a distribuição do Q quadrado? Por exemplo, olhando essa fórmula aí, Q quadrado pode dar negativo? Pode dar um valor negativo? O valor do Q quadrado? O resíduo pode. Você viu, né? Que o resíduo pode dar negativo ou positivo. Tá? Mas o valor do resíduo aqui está ao quadrado. Então ele sempre vai dar positivo. Tá? Então o valor de Q quadrado começa no 0. Beleza. Tá? Ele pode dar qualquer coisa. Pode dar uma quantidade maior que 0. Né? Qual que é o valor de máxima incerteza do Q quadrado? É 1. É 1. Tá? Então, e aí, agora é a intuição, né? Se eu acho que os meus dados observados são diferentes do esperado, se eu acho, o resíduo vai ficar grande, não vai? Se o resíduo vai ficar grande, o Q quadrado vai ficar grande. Pois não. Para mais infinito. Isso, então, o valor do resíduo pode dar negativo, mas na hora de fazer o cálculo do Q quadrado, eu vou elevar todos os resíduos ao quadrado. Então todos ficam positivos, sempre. Tá? Então o valor a gente chama de estritamente positivo, é quando não inclui o 0. Tá? É estritamente positivo. Então beleza. Então, ó, se eu acredito que os meus dados são diferentes do esperado, o resíduo vai dar grande. Se o resíduo vai dar grande, o Q quadrado vai dar grande. Então, o que acontece quando eu aumento o valor do Q quadrado? Está aumentando a diferença entre o esperado e o observado. Tá? Conforme aumenta
a diferença entre o esperado e o observado, se os meus dados observados são diferentes do esperado, vocês concordam que isso é mais raro de encontrar por acaso? Tudo bem? É mais raro. Ou seja, esse valor dessa distribuição vai diminuindo para cá, aqui, ó. Vai ficando cada vez mais raro. Tá? E vai diminuindo para cá também até o zero. Então, essa é a distribuição aqui quadrada. É uma distribuição assimétrica, porque ela começa no zero e tem um ponto de inflexão no 1. Percebe como é a intuição da distribuição? Tá? Em vez de você só pegar no livro a distribuição pronta, agora você entende como ela funciona. Na verdade, eu desenhei mal pra caramba, mas a distribuição é mais assimétrica ainda, é mais caída para o lado. Tá? Eu não sei de vocês, mas é legal saber como funciona a lógica da conta. Não mata ninguém, é importante. Tá? Então, a ideia é que quando você calcula o seu valor de Qi quadrado aqui, quando você calcula um certo valor de Qi quadrado, existe uma certa probabilidade de você encontrar essa estatística de interesse num valor mais extremo do que você encontrou. Lembra da definição do P? Tá? Se o meu valor de Qi quadrado já é grande, é muito raro encontrar um valor maior ainda. Se um valor de Qi quadrado pequeno, é comum eu encontrar um valor maior. Tudo bem? Então, isso aqui que é o P. Tá? Isso é o P. O P é a área que vem após o valor da estatística que você encontrou. Vocês estão comigo? Fez sentido? Tudo bem? Tá. Então, o que eu quero? Quando esse P é pequeno, quando o P é pequeno, quer dizer que a área após a estatística de interesse é pequena. Ou seja, a probabilidade de eu encontrar um valor maior ainda que esse é pequena. Tá? Logo, o valor que eu encontrei já é muito grande. Então, e por que esse valor é grande? Porque o resíduo é grande. Logo, a diferença entre o esperado e o observado é grande. Pegaram a ideia? Essa é a dificuldade da estatística, porque são vários níveis. E você tem que ficar pensando em segundo, terceiro nível para entender. Tá? É muito mais fácil eu botar na sua cabeça, o P menor que 5% tem diferença. Não é mais fácil fazer isso? Né? Só que aí você não consegue criticar nada, você vai ficar inseguro. Não adianta nada. Tá? Então, quando o P é pequeno, quer dizer que você rejeita a hipótese nula de que as proporções são iguais e assume que as proporções são diferentes. Estão comigo? Pegaram a ideia? Tá? Então, como é que eu faço essa conta do Qi quadrado aqui? Eu vou colocar aqui, né? Eu tenho cara e coroa. O esperado é meio. O esperado é meio. O observado, que eu fiz meu experimento, é 0,703. Né? Então, eu tenho aqui o esperado e o resíduo. Aí, baseado nisso, eu vou calcular o Qi quadrado. E você calcula para cada uma delas. Tá bom? Então, o Qi quadrado vai ser o resíduo ao quadrado, 0,7 ao quadrado, dividido pela frequência esperada, meio. E aqui, ó, é 0,3 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é meio. Tudo bem? Tá? Eu pego o resíduo ao quadrado, divido pelo esperado. E aqui o resíduo ao quadrado, divido pelo esperado. Tá bom? Então, 0,7 ao quadrado, 0,49, por meio da 0,24. 0,245. Aqui, né? E aqui dá 0,09, 0,0... Érica, o resíduo não é a diferença entre os dois? Isso, a diferença... burro! Tá vendo? Tá vendo? Temos pessoas inteligentes que pegam o cavalo, faz errado a conta. Muito bem, obrigado. Então, eu tenho observado burro. Então, isso aqui é o esperado. Obrigado, Érica. É o esperado. Isso é o observado. Aí eu subtraio os dois para ter o resíduo. Tá vendo? As pessoas aqui não percebem. Tem boas almas aqui que ficam monitorando a gente do além. Tá vendo? Obrigado, Érica. Então, 0,5 menos 0,7, 0,2. E 0,5 menos 0,3, aqui é menos 0,2. E aqui é mais 0,2. É sempre bom ter interdição do superego, na verdade, aqui fora, que monitora a gente. Tá? Então, esperado, observado, resíduo. Aí eu vou pegar o resíduo ao quadrado. Agora sim. Eu pego o resíduo ao quadrado, que é menos 0,2 ao quadrado. Resíduo ao quadrado, dividido pelo esperado. Meio. Aqui. E aqui eu vou ter o resíduo ao quadrado, que é 0,2, dividido por meio também. Né? 0,4 ao quadrado por meio dá 0,02, né? 0,02 e em cima e embaixo. Porque aqui é negativo, vai ficar ao quadrado. Aqui dá 0,02. Alguém me corrige se eu errei a conta. E aqui dá 0,02. Né? Os dois dão 0,02. E aí o que você faz no final? Quando você roda o Qi quadrado no programa, ele não dá dois valores de Qi quadrado, ele só dá um. Né? O que seria o valor final do Qi quadrado? É a soma. É a soma das caselas. Você vai pegar o 0,02 mais 0,02, e aí esse valor final é o 0,04, que é o valor final que você encontra no programa. Tá? Esse 0,04.
Tudo bem, gente? Tudo bem, Érica? Agora tá melhor, né? Tá vendo? Veja como uma pessoa é uma boa alma. Vendo ao contrário, a pessoa pegou o erro que vocês não pegaram. Olha que desgraça. Né? Muito bom, Érica, muito bom. Tá? É isso aí. Então aqui, o valor do Q quadrado que você encontra é 0,04. 0,04 não está super perto do zero? Então a probabilidade de você repetir o experimento e encontrar um valor maior é muito grande. Então provavelmente, mesmo apesar de ter uma pequena diferença, né, a gente não tem razão suficiente para dizer que o valor de cara e coroa, a proporção de cara e coroa é diferente do acaso. Então é só um ruído em torno disso. Tudo bem? Pegaram a ideia, gente? Aí no chat também a galera tá firme? Muito bem. Então, vocês pegaram o espírito, né? Pega o esperado, o observado, subtrai, dá o resíduo, pega o resíduo, eleva ao quadrado, divide pela frequência esperada, dá o Q quadrado, soma todo mundo. Tá bom? Beleza. Então, ótimo. Então, esse é o espírito do Q quadrado, tá? Na próxima aula, na sexta-feira, eu lembro desses números, né? Eu vou pegar um Q quadrado fazendo um Jamovi rapidinho, você vai ver que dá a mesma coisa, bem tranquilo, tá? Só para mostrar o espírito mesmo. Então, eu mostrei a ideia da conta para uma variável, só porque é mais fácil. Mas o que você usa na prática não é para uma variável, é para duas, tá? Então, vou mostrar aqui para duas variáveis como é que funciona. Mas é a mesma ideia, só aumenta a escala. Só aumenta a escala da coisa. Eu fico impressionado como vocês das biológicas são... Vocês só perdem para o pessoal das exatas. Pensa, o pessoal das exatas não sabe nem dar bom dia, né? E o povo da matemática, ele sabe dar bom dia? Não sabe, né? Depois ficou falando, eu tenho autismo. Você não tem autismo, você é só da matemática. Você não sabe dar bom dia. Entendeu? Mas vocês não ficam atrás. O problema é quando você dá aula para humanas, porque aí o cara quer falar mais e sacir, e... Não, aí é demais também, aí fala demais. Tá? Mas vocês podem falar um pouco mais. Vocês ficam com medo. Vocês passam por anos de graduação repressiva. Isso é muito ruim, velho. Mas enfim. Eu tenho que fazer... Tem um site que você coloca perguntas que você pode fazer... perguntas aleatórias que você pode fazer e a pessoa não tem autoria, assim, não põe seu nome. Eu tinha que abrir uma caixinha disso, pra vocês perguntarem coisas que você tem medo. Gostei disso, eu concordei, vou fazer isso agora. Vou fazer isso, Isso, Anônimos, não é o nome? Vou fazer isso. Gostei dessa ideia, vou fazer. Vou deixar uma caixinha aberta para vocês mandarem perguntas no louco, assim. Quem sabe ajuda. Então vamos fazer agora o Q quadrado para duas variáveis, rapidamente. Q quadrado para duas variáveis. O Q quadrado para duas variáveis é a mesma ideia, só que agora você vai ter duas variáveis. Então, em vez de ter só uma variável, uma coluna, eu vou ter duas. Então, eu vou ter, por exemplo, variável sexo, masculino e feminino, e vou colocar a variável depressão. Sim ou não? Lembrando que pode ter mais de duas categorias, tá? Vou fazer com duas só para a conta ficar mais fácil. Então, primeira coisa que você tem, quando você faz o Q quadrado para duas variáveis, são os seus dados observados. Tá? Você vai coletar, perguntar para as pessoas as duas questões. Então, eu vou ter lá sexo, vou ter aqui masculino e feminino, e vou ter o sim e não, da depressão. Beleza. Eu vou colocar números pequenos, para a conta ficar mais fácil, mas depois eu explico as limitações disso. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 5, 3, 2 e 1. Tá? Então, o que representa esse 5? O 5 representa que eu tenho 5 pessoas do sexo masculino com depressão. Tá? Então, cada número representa a associação entre duas categorias. Tá bom? E aí, daí é que é importante, uma coisa que eu esqueci de falar, e é importante agora, falar da pergunta de pesquisa. Qual é a pergunta de pesquisa que o Q quadrado responde? Né? O Q quadrado responde a seguinte pergunta. Existe associação entre duas variáveis categóricas? Duas variáveis categóricas. Tá? Existe associação entre duas variáveis categóricas? Essa é a pergunta do Q quadrado. Então, aqui, no caso, eu quero saber se existe associação entre sexo e depressão. Tá? É só substituir pelas variáveis que você tem. E aí, o que quer dizer associação? A associação quer dizer o seguinte, quando eu tenho números em uma parte da tabela muito grandes, em relação a números pequenos em outra parte da tabela. Tá? Porque, por exemplo, se todos os números da tabela forem iguais, você não tem associação entre as variáveis. Porque, por exemplo, a proporção de homem e mulher, com depressão ou não, é a mesma, se todos os números são iguais. Tá? Então, o que eu quero é que tenha muita diferença entre os números da casela. Isso é uma indicação da hipótese alternativa, da associação. Estão comigo?
Aí também, gente? Aí no chat, né? Tá. Então, tudo bem. Então, eu tenho essas quantidades. Como é que eu faço agora a conta? Vocês repararam que essa tabela aqui são os dados que eu coletei. Então, essa tabela é o dado observado ou esperado? Observado. Isso, boa. Isso aqui é o que eu observei. Tá bom. Aí eu tenho que criar uma tabela do esperado, com base nisso. Tá? Deixa eu até colocar mais para baixo aqui. Então, para eu criar o esperado, eu tenho que me basear em algumas premissas. Então, por exemplo, só para facilitar, eu vou fazer a soma aqui. Então, você soma a coluna e a linha. Então, 5 mais 2 dá 7, 3 mais 1 dá 4. Somei as colunas. Aí 5 mais 3 dá 8, 2 mais 1 dá 3. Somei as linhas. E no total, eu tenho 11. O total geral são 11 pessoas. Tá? Tudo bem? Então, isso aqui são só as somas de linha e coluna. Tá? O que eu podia fazer para calcular o esperado? Uma abordagem seria assim, eu não tenho 11 pessoas, e eu não tenho 4 espaços. Eu podia fazer igual uma moeda, né? Eu podia pegar o 11 e dividir por 4. Sabe? A mesma proporção de pessoas em todos os lugares. Essa é uma abordagem, tá? Só que por que ela não é boa? Fazer essa abordagem. Por que não é boa? Porque na população, você tem que supor que tem o mesmo número de deprimido e não deprimido, homem e mulher. Isso é verdade? Não. Tá? Então, essa tabela não é igual a um dado. Não é igual. Tá? Mas é uma primeira abordagem, supor que tudo é igual. Só que ela não é muito boa. Então, como que os softwares fazem? Eles não fazem isso. Eles não pegam 11 quartos em cada um. Eles fazem assim. Eles acreditam. E aí é o problema do Q². O Q² acredita que você coletou bem os dados. Porque é um teste antigo, né? Tem mais de 100 anos. Então, a pessoa confia em você. Lê do engano, na verdade. Ai. Nem você acredita em você mesmo, na verdade. O programa acredita, coitado. Né? Mas, enfim. O que ele vai fazer? Tem um cálculo da frequência esperada, que é assim. Ele vai fazer uma ponderação entre as somas de linha e coluna. Então, ele vai partir do pressuposto que sua pesquisa está bem coletada, e essas proporções representam o que acontece na população, minimamente. Você vê que é uma crença muito cega, né? Mas, enfim. Tá? Por isso que é melhor ir para a regressão logística depois, mas aí eu falo disso depois. Então, como é que você calcula o esperado? O esperado é um cálculo assim. É a somatória da coluna vezes a somatória da linha dividido pelo total. A gente vai fazer esse cálculo para cada casela. A somatória, o quanto que cada casela representa da linha e da coluna. Ou seja, eu estou fazendo meio que uma média ponderada. Eu estou ponderando o peso de cada casela pela linha e a coluna, em relação ao total. Tá? Então, isso aqui é chamado contribuição relativa. O quanto cada casela contribui relativamente para o total. Percebe que isso aqui é uma ponderação, né? É meio que uma ponderação pelo fato de você partir do pressuposto de que na população as categorias não têm a mesma frequência. Tudo bem? É razoável, né? Eu acho. Tá? Então, eu vou construir uma outra tabela aqui. Aqui, masculino, feminino. Sim e não. E vou fazer a conta agora. Vamos lá, coragem, gente, coragem. A gente só vai fazer isso uma vez, tá? Então, somatória da coluna. Por exemplo, esse cara aqui, que é o 5. Eu vou pegar a somatória da coluna dele, que é 7. Somatória da coluna é 7, vezes a somatória da linha, que é 8, dividido pelo total, que é 11. Pegaram? Então, ó, somatória da coluna, que é 7, somatória da linha é 8, dividido pelo total. Pegaram a ideia? Tá? Quanto que é esse de baixo? Esse aqui, ó. A somatória da linha dele é 3. Somatória da coluna é 7. Dividido pelo total, que é 11. Pegaram a ideia? Isso. E esse aqui, ó. Que é esse? Somatória da coluna é o 4. Somatória da linha é o 8. Dividido por 11, que é o total. Tá saindo? Isso você vai esquecer, certeza, mas só para ter uma ideia de como funciona, tá? E esse último aqui, somatória da coluna, 4. Somatória da linha, 3. Dividido por 11, que é o total. Pegaram a ideia? Aí é só fazer a conta desse povo aqui. 56 por 11 dá 5,6. Vai dar... Uma boa alma podia me ajudar, né? Que eu não fiz comum. Só a Suzana fez comum. Mas... Você não tem celular, cacete? Me ajuda aí, mano. Porra. 7 vezes 8 sobre 11.
5,09. Aí 4 vezes 8 sobre 11. Isso. 2,9. 21 sobre 11. 1,9. 12 sobre 11. 1,09. Pronto. Tá? Isso, obrigado. Colaboração, tá vendo? Obrigado. Tá? Os dias chuvosos precisamos de colaboração. Então, o que acontece aqui? Isso é a frequência esperada. Esse é o dado esperado. Tá? O que acontece? Ó, eu esperava nessa casela 5,09 pessoas. E eu encontrei 5. Tá vendo que está perto? O resíduo não vai ser grande dessa casela. Então, se aqui é 5 e aqui é 5,09, está próximo. Então, quer dizer que a associação entre ser do sexo masculino e a depressão não é tão grande. Percebe o espírito da coisa? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Mais uma tabela. Agora é mais fácil, mas mais uma tabela em que eu vou subtrair o esperado do observado. Aqui, né? Aqui vai ser o esperado menos o observado, que vai dar o resíduo. Vai dar o resíduo aqui, né? Então, aqui eu vou pegar... aqui, eu vou pegar... Tanto faz, né? O esperado menos o observado ou o observado menos o esperado. Tanto faz. Então, é 5 menos 5,09, que é esse menos esse. Aqui é 3 menos 2,9. 3 menos 2,9, que é esse e esse. Aqui é 2 menos 1,9. 2 menos 1,9. Esse com esse. E aqui é 1 menos 1,09. 1,09, tá? Então, 5 menos 5,09 dá 0,09. Aqui, 3 menos 2,9 dá 0,1. Aqui, 2, 1,9 dá mais 0,1. Aqui dá mais 0,1 também. E aqui, 1,109 dá menos 0,09. Então, ó, 0,09, 0,1, 0,09, tá tudo pequeno. Percebe? Já dá para ter uma intuição de que não vai ter associação, né? Porque os valores vão ficar pequenos. Tudo bem? Então, a diferença, o esperado está muito parecido com o observado. Está indo muito a favor da hipótese nula. Essa é a intuição que a gente tem que construir, tá? Mas a gente não vai fugir da conta, uma vez. Então, o que eu fiz aqui? Calculei os resíduos, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora é a conta do Q quadrado. Ai, meu Deus, por isso que agora você falou que dá trabalho fazer uma tabela 2 por 2. Eu falei, Q quadrado. Como que é o Q quadrado? É o resíduo ao quadrado dividido pelo esperado. Putz, a gente vai fazer isso 4 vezes, vai. Mas só uma vez. Prometo que nunca mais eu faço. Tá? Então, a gente vai fazer de novo. Ai, meu Deus, ainda bem que eu não fiz isso prova na graduação. Já pensou ter que fazer isso na mão, na graduação? Pois é. E eu que tive que fazer na graduação estatística, numa tabela 4x4. Ai, numa prova de 1h30. Meu Deus. Fazer o quê, né? Por isso que não se forma estatístico. Forma 2. Eu lembro, de verdade, eu me formei ano passado. Né? Porque eu levei 9 anos para me formar, porque o curso é uma desgraça. Eu fui fazendo aos pouquinhos. E aí, no meu ano, só se formou eu e uma menina. Eu falei, vamos tomar um café, só para comemorar? Vamos. Eu tomou um café, parabéns. Pronto. Não teve nem formatura, não tinha gente. Né? Coitado. Mas assim, tadinha da menina. Mas enfim. Então, vamos lá. Resíduo ao quadrado, 0,09 ao quadrado. 0,09 ao quadrado. Resíduo dividido pelo esperado, 5,09. 00. Não, é que meu 9 é horrível, né? Parece um 5. Isso aqui é um 9, e isso é um 9. Nossa, que letra feia, é verdade, parece um 5. Agora que eu notei, desculpa. Aqui mesmo? Ah, então, puta, foi errado, foi burro ao contrário, desculpa. Então aqui é 5, é 5. Eu dobrei a burrice em vez de dividir, desculpa. 5,05, obrigado. Aqui é 0,1. 0,1 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 2,9. Isso. Aqui é 0,1 ao quadrado, dividido pelo esperado, que é 1,9. Olha que 9, olha que droga de 9, não é verdade? Meu Deus, como é que você consegue dar aula tendo uma letra tão feia? Olha. Aff, Maria. E aqui é 0,09 menos 0,09 ao quadrado, dividido por 1,09. Nossa senhora, vai ter letra feia assim no inferno? Fico surpreso com a capacidade de ter uma letra feia, as desgrafia dessa. Então, agora a ideia é fazer essa conta. Então, 0,09 ao quadrado dividido por 5,05. Isso, é 0,05, claro.
Tá vendo como tá pequeno, né? Então 0,0049. 0,1 ao quadrado sobre 2,9. Dá 0,01. 34. 34. Aí 0,01 dividido por 1,9. 5,2. E aqui 0,09 ao quadrado por 1,09. 74. Então, 0,049, 0,034, 0,052, 0,074. O que eu vou fazer agora é somar todos eles. Aí, se você soma todos eles, você vai ter o valor final do Q quadrado, que vai dar um valor pequeno, né? Não vai dar nem 0,01, tadinho. 0,067. Esse é o valor final do Q quadrado, tá? Então, quando você for... Se você colocar isso aqui no computador e fizer essa conta, vai dar esse cara aqui, 0,067. Então, o valor final do Q quadrado, 0,067. E aí eu tenho que saber o P disso, né? Quem vai me dar o P é o computador, né? Pelo menos uma tabela. Mas eu já sei que esse valor está muito perto de zero. Então, provavelmente está favorecendo a hipótese nula. E qual que é a hipótese nula? Que essas proporções são iguais. A hipótese nula aqui é que as proporções de pessoas aqui são estatisticamente iguais. Não são numericamente iguais, mas são estatisticamente iguais. Logo, minha conclusão é que não tem associação entre sexo e ansiedade ou depressão, o que quer que seja. Tudo bem? Pegaram aí? Vocês aí no chat pegaram a ideia? Tudo bem? Boa. Tá? Entenderam o espírito da conta? Você nunca vai precisar fazer isso na mão, tá? O computador faz rapidinho, tá bom? Mas é bom sentir uma vez no coração para, né? Tá? E você vê que é um saco, né? É um saco fazer essas contas, tá? Imagina quando não tinha computador. Lembra quando isso aqui foi criado? Já pensou fazer na mão? Os caras faziam isso na mão, velho. Tá louco. Enfim. Então, essa é a ideia do Q quadrado. E aí, agora vocês perceberam que não dá para fazer Q quadrado com mais de duas variáveis. Porque todas as contas são feitas em cima de uma tabela. E não dá para pôr uma terceira variável aqui. É por isso que é impossível fazer o Q quadrado para mais de duas variáveis. Tá? Mas é muito útil, muito legal. Eu vou dar uma intuição, porque aí na sexta-feira eu mostro no programa bonitinho, porque assim, a matemática é um pouco mais elaborada, mas eu vou dar uma intuição de como funciona um teste parecido com o Q quadrado para mais de duas variáveis, que é a análise de correspondência. Tá? Entenderam a ideia do Q quadrado? Fez sentido? Tá bom? Então, pode usar, não tem nenhum problema. Antes disso, o Q quadrado, assim, o legal do Q quadrado é que as contas são honestas. Sabe? Dá para ensinar um moleque no ensino médio a fazer um Q quadrado? Não dá? Precisa fazer umas integral? Não precisa, tá? O moleque no ensino médio, ele aprende a fazer isso aqui, tá? Duas coisas que você podia aprender no ensino médio, Q quadrado e Kaplan-Meier. O gráfico de Kaplan-Meier dá fazendo à mão, assim, que você podia fazer, e o povo fica tomando umas decisões muito loucas com base em Kaplan-Meier, na verdade, nem sabe que é um gráfico, não é um teste. Mas enfim, mas dá para fazer na mão, a gente vai fazer na mão, tá? Mas isso dá para aprender no ensino médio. Mas o importante de ser sabido aqui é que o Q quadrado ele tem dois requisitos básicos. Eu peguei números pequenos aqui para fazer a conta ficar fácil. Mas o Q quadrado tem dois requisitos importantes. Tem dois cuidados que você tem que ter com ele. Então, requisitos. Requisitos para o Q quadrado. Requisitos para o Q quadrado. Primeiro requisito. Aqui. Primeiro requisito, você tem que ter pelo menos 4 observações por casela. Por casela. 4 observações, obs. Pelo menos 4 observações por casela. Tem que ter um n maior que 4 em cada casela. Então, qual vai ser o n mínimo para um Q quadrado? É 12. 16, desculpa. 4, 8, 12, 16 numa tabela 2 por 2. Se for uma tabela maior que 2 por 2, o n vai aumentando. Tá? Então, pelo menos 4 observações por casela. E o segundo, ausência de zero. Ausência de zeros nas caselas. Zeros nas caselas. Tá? Por que não pode ter zero? Se tiver uma categoria com zero, o que acontece? O zero vai estar no observado, não vai? Mas você lembra da fórmula do esperado? O esperado não é a somatória da linha pela coluna? Nunca vai dar zero. Então, o esperado nunca vai dar zero.
se tiver um zero no observado, isso vai puxar um resíduo. E às vezes esse resíduo é artificial. Pegaram isso? A ideia, por que não pode ter zero? Tá? Porque a frequência esperada nunca vai dar zero. O observado pode, mas o esperado não. Tá? Então quer dizer que quando eu tiver um n muito pequeno, ou eu tiver zero, eu não posso fazer Q quadrado? A rigor, não. Mas não tem como eu tentar corrigir isso? Tem algum jeito de melhorar? Tem. Tá? E aí é por isso que é importante saber isso. Tá? A gente tem duas correções para isso. Só que aí você tem que saber a limitação para saber a correção. Então, como que funcionam essas correções para o Q quadrado? Lembra que eu falei que o Q quadrado surgiu do ódio do Fisher com o Pearson, né? Teve a tréplica, tá bom? A tréplica era assim. Quando você tem n muito pequeno, né, o resultado do Q quadrado fica inconsistente, por quê? Lembra que o esperado leva em conta que a coleta foi bem feita? Se o n é muito pequeno, quer dizer que não representa a população. Consegue entender, né, o espírito? O que o Fisher fez? Quando o Pearson criou o Q quadrado, chegou lá todo bonitão, né? Fiz o Q quadrado, aí chupa, tal. Aí o Fisher olhou a conta, isso aqui não dá certo para n pequeno, então eu vou criar um teste Q quadrado para n pequeno. E aí o outro teve que engolir, que é chamado, como é que você corrige aqui? Você usa o teste exato de Fisher. Até botou o nome dele. Teste exato de Fisher. O Fischer era safado, maldito também, né? Ele gostava. E aí, como é que você... o teste exato de Fischer, ele é uma correção do Q quadrado para n pequeno. Só que o teste exato de Fischer, ele não corrige o valor do Q quadrado. Ele não refaz a conta. Ele corrige o jeito de calcular o P. O jeito de calcular a estatística P, tá? Então, ele é uma correção... Ele é uma correção para o P do Q quadrado. Só para o P. Não o valor do Q quadrado ele não corrige. Tá? Porque do Q quadrado você não coloca na distribuição para achar o P, ele dá um peso ali, no P. Tá? Na verdade, isso aqui... lembra quando você estava no ensino médio, você estudava análise combinatória? Lembra? Arranjo, combinação, lembra essas coisas? Tipo, esses números aqui, ó, eu tenho 11 pessoas. Né? Eu vou dar só a intuição. Eu tenho 11 pessoas. Eu posso dividir, eu posso pegar 11 e transformar, imagina assim, ó, que 11 é a soma de 4 números. A, B, C, D. Certo? E aqui seria, né, o A, B, C e D, certo? Então, se eu somar esses 4, tem que dar 11, sempre. Não tem várias combinações? Algumas dessas combinações vão ser significativas e outras não. Né? Concorda? Então, o que vai ser, como que é o cálculo do P? É a proporção, é a combinação de 11, 4 a 4 significativos, dividido pela proporção de 11, 4 a 4 não significativos. Isso aqui vai virar uma razão. Não é um negócio muito louco? Não tem vários jeitos de somar? Aí, algumas dessas proporções vão ser significativas no Q quadrado e outras não, não é? Eu vou separar o número de significantes com as de não significantes. Eu tinha raiva mesmo. O povo gostava de análise combinatória. Estatística sem análise combinatória não é nada. Tá? Mas você viu que é uma correção só para o P, né? Não tem a ver com o Q quadrado. É uma outra conta. Só que aí, se você parar para pensar que essas combinações, você vai ter que calcular as combinações, calcular o Q quadrado de todas para contar. Então, quando os tamanhos de amostra são grandes, a programação fica muito difícil. Tá? Por isso que é específico para n pequeno, porque as contas são mais simples. Tá? E aí até um teste. Faz um teste exato de Fisher com n grande, o computador começa a demorar muito. Porque ele fica calculando essas coisas. Tá? Então, é legal saber isso aqui. Né? Você vai esquecer, mas é interessante. Tá? E quando você tem zero? Quando você tem zero, você tem uma coisa que chama correção de Yates. Correção de Yates. A correção de Yates, ela corrige o valor do Q quadrado. Então, ela é uma nova forma de calcular o Q quadrado, que ela corrige e gera um P diferente. Tá? Então, a correção de Yates, ela corrige para esse zero aqui. Se tiver um zero aqui, ela dá uma ponderada nesse cara para não puxar a significância para ele. Tá? E na sexta-feira eu mostro no computador, é só apertar um botão, ele faz, tranquilo. Tá? Então, sabendo o Q quadrado, e sabendo que ele tem essas limitações de n pequeno e zero, e você apertar os botões das correções, tá tranquilo. Dá para usar o seu Q quadrado até hoje sem nenhum problema. Tá bom? Pegaram a ideia do Q quadrado? Tá? Aí, eu vou dar uma palhinha agora, porque muita gente pergunta disso. Mas tudo bem, o Q quadrado é um teste honesto, é legal, mas e se eu tiver mais de 2 variáveis? Às vezes eu tenho, né? Então imagina que eu estou estudando sexo, depressão, e se a pessoa faz esporte. Por exemplo, tem uma variável aqui. Se a pessoa faz esportes. Esporte, sim ou não? Né?
Eu não quero estudar 2 a 2, eu quero ver uma associação conjunta. E tem um nome para isso. Quando você tem várias variáveis categóricas juntas, você quer fazer um negócio chamado perfil. Isso é perfil. Tá? Um perfil das variáveis. Cookie quadrado não dá para fazer perfil, só dá para fazer a associação. Qual é a diferença entre associação e perfil? Associação é 2 variáveis, perfil é mais de 2. Mas é a mesma ideia. Tá? Aí nos anos 70, mais ou menos, 69, 70, surgiu um estatístico, e esse estatístico era muito aplicado na área de marketing. Né? Ele queria fazer aplicações dessa análise de dados categorizados em marketing. E aí ele criou um teste chamado análise de correspondência. Análise de correspondência. A análise de correspondência é um Q quadrado para 2 ou mais variáveis categóricas. Então, você pode fazer para 2, mas você pode fazer para mais que 2. E a análise de correspondência é muito útil, muito, porque ela gera um gráfico, assim, ela gera uma análise gráfica, e essa análise gráfica é chamada de biplot. Biplot, tá? E aí, assim, eu não vou explicar exatamente a conta, mas eu dou uma intuição de como funciona a análise de correspondência. E dá para fazer no Gmovi e tal, no programa, tá? Imagina que cada categoria de cada variável vai virar um ponto no gráfico, tá? Então, por exemplo, o sexo, eu vou ter aqui o masculino e o feminino, aqui, né? Então, isso aqui é o sexo. Aí eu vou ter o sim e não da depressão. Eu tenho aqui sim e não da depressão. E vou ter também o sim e não de fazer esporte. Aqui, esportes. Eu vou ter aqui o sim e o não. Tá? E aí a ideia é que a proximidade dos pontos, porque o que acontece? Você calculou observado, esperado, resíduo. Quanto maior o resíduo, maior o Q quadrado, maior a associação. Quanto maior resíduo, mais associação. Ele vai fazer uma conta que ele vai inverter isso, ele vai fazer 1 sobre o resíduo. Se você faz 1 sobre o resíduo, quanto maior o 1 sobre o resíduo, maior a associação. E ele vai transformar isso em distância. Entendeu? Sacada boa, né? O cara... Isso que dá ser nerdola no VTV, você aprende essas coisas, é útil. Né? Então você tem assim, que quanto maior o resíduo, maior a associação. A associação. Né? O que ele faz aqui é quando ele coloca, quando maior a 1 sobre o resíduo, maior a proximidade. Proximidade. Aí no gráfico vai aparecer mais associação. Tá? Esse 1 sobre o resíduo ele vai chamar de similaridade. Similaridade. Tá? Então é um gráfico de medidas de similaridade. E aí quanto mais próximas as categorias, mais associadas elas são. E aí você pode criar os perfis aqui. Ó. Eu tenho o perfil A e o perfil B. Então o perfil A são pessoas do sexo masculino que têm depressão e fazem esporte. E as mulheres não têm depressão nem fazem esporte. Por aí vai. Tá? E não tem P. Não tem teste de hipótese. É uma coisa descritiva mesmo. Tá? É uma coisa descritiva para você ver perfis. Então, a análise de correspondência ela pode ser muito útil para isso. Tá? E não contente, você pode, por exemplo, fazer o gráfico das categorias, mas você pode fazer o gráfico das pessoas, onde cada indivíduo está nesse gráfico. Então, se você tiver um certo indivíduo, por exemplo, aqui, ó, só que o sujeito 1, né, você sabe que ele está mais próximo desse grupo do sexo masculino, que faz esporte e tem depressão. Você pode fazer entrevista com ele. Então, quem usa muito isso é antropólogo, sociólogo, usa muito essa pesquisa. Não para prevalência. Eu uso para achar as pessoas que estão dentro do perfil para fazer uma análise qualitativa deles depois. Tá? Não necessariamente para estudo de prevalência. Tá bom? Mas você pode usar, nada impede. Vou recomendar, você pode googlar, se você googlar no Google mesmo e colocar assim, um artigo que chama A Cor da Morte. É o artigo mais fácil que eu já vi ser publicado assim, na Revista de Saúde Pública. Mais fácil. Foi publicado em uma tarde. Porque ele já tinha os dados prontos, né? Porque era do banco de dados do hospital, lá do HC. Era um estatístico e um médico lá do HC que fizeram. Foi 2004, alguma coisa assim. Eles pegaram no banco de dados do hospital, que tinha lá 600 mil pessoas, era bem grande. Né? Todo mundo morreu, óbitos. Aí eles pegaram 2 variáveis, a causa da morte e a cor da pessoa. Só isso, 2 variáveis. Né? Era o que quadrado para uma variável, para 2 variáveis. Causa de morte e a cor. Aí ele fez o biplot, né? E aí você olhava assim, você olhava o branco. Todo tipo de desgraça assolava o branco, morria de tudo. Né? Aí você pegava o pardo, causa externa.
que é causa externa? Violência. A morte vem a você, a morte não acontece com você, ela vem, né? Causa de violência, tá? E aí a associação era muito grande. Tipo, quando você olha na tabela, como tem muitas causas de morte, não dava para ver o padrão, mas quando você transforma no gráfico, vê. Então, você pode googar, a cor da morte vai ser o primeiro link que aparece. É um artigo da Revista de Saúde Pública de 2004. E mostra exatamente a aplicação dessa técnica. É muito útil para dados descritivos mesmo. Você tem N grande, quer achar um perfil, e por isso que é usado muito em marketing. Eu pego os dados dos acionistas de um banco e vejo lá cartão Black. Como é que ele passa você de cartão? Ele te dá o cartão Gold para o Black. É porque você, ao longo do tempo, mudou de um perfil para o outro, dentro de um gráfico de análise de correspondência. Né? Você está sendo monitorado pela inteligência artificial? Não, por um teste muito antigo, né? Já tem 50 anos. Tá? Inteligência artificial não vai atrás de você, não. Você é irrelevante. Tá? Mas esses testes vão. Esses testes mais simples vão. Então, na sexta eu mostro a análise de correspondência, como ela é feita, tal. Para fazer na mão é meio chato, precisa saber um pouco de álgebra linear, mas a intuição acho que eu consegui mostrar. Tá? Tudo bem aqui, quadrado? Teste honesto. Útil, legal, tal. Isso, boa, Kate, boa, tá viva. Muito bem. As almas perdidas estão vivas aqui também, tá? Muito bem. Agora eu vou apagar aqui, vamos falar das medidas de associação, tá? Que quadrado você não usava muito, mas é um teste legal de saber, e vai ajudar muito quando a gente for falar de regressão logística. Mais para frente, tá? Mais para frente é logo mais. Agora vamos falar das medidas de associação. Agora, tudo que você tiver... Isso eu acho que você tem dúvida. Não é para você ficar com medo de falar. É para falar, tá? Com certeza vocês tiveram aula de epidemiologia, mesmo que seja na graduação, uma coisa assim, vocês aprenderam esses nomes, mesmo que você não use. A gente vai dar uma geral nisso aqui. Qual é a crítica que eu pessoalmente vejo às aulas e os cursos de epidemiologia? É um curso muito técnico, assim, técnico no sentido de só explicar os conceitos e pouca aplicação, tá? Essa é a primeira coisa. E o povo que dá epidemia é um povo meio chato, sabe? Podia ser mais da zoeira, porque é mais legal, né? Porque tem tanto motivo para fazer uns negócios zoeiros e os povo não faz, que é pista. De novo, é isso que eu tenho bronca, Suzana, com o povo da medicina, fica com essa moralidade idiota, me incomoda, tá? Então, a ideia dessa segunda parte, eu quero fazer uma associação das medidas de associação para vocês, tá? Quando você estuda, faz uma pergunta de pesquisa, vocês aprenderam em epidemia, assim, os tipos de desenho de pesquisa. Então, transversal, caso-controle, coorte, né, esses tipos de coisa. E vocês aprendem como se fossem capítulos independentes de um livro, né? E, normalmente, as pessoas fazem assim, quando elas publicam um artigo, fiz uma coorte, aí publica. Fiz um caso-controle, publica, tudo bem. E as pessoas acham que cada artigo independente é uma evidência. Não é. Não é. Então, os desenhos de estudo, eles foram construídos para serem feitos juntos, não separados, tá? Só que as pessoas entendem separado, e é legal. Eu vou criar com vocês essa continuidade. Eu falei na aula passada do livro Desenho de Experimentos do Fisher, né? É um livro muito importante. Então, o que a gente conhece hoje, não RCT, mas o que a gente conhece de um estudo transversal, caso-controle e coorte, vem do Fisher, tá? Que é um cara que trabalhava na agricultura. Ele trabalhava produzindo cevada para cerveja, tá? Então, a cerveja que vocês tomam tem a ver com os desenhos de pesquisa, tá? Depois o pessoal da medicina pegou. Mas o que eu quero mostrar para vocês, vamos pegar os 3 principais tipos de desenho, vamos começar primeiro com o desenho transversal. Transversal. Tá? Vamos falar das medidas de associação para cada tipo de desenho de pesquisa. E o que eu quero deixar como mensagem principal é que os desenhos de pesquisa são concatenados. E eu vou dar um exemplo muito próximo da gente, que é a Covid. Tá bom? Começou a Covid, uma associação nova. Começou a morrer um monte de gente, ficou um monte de gente doente, né? Então você tinha a exposição e o desfecho. A exposição era ser exposto à Covid, o desfecho tinham vários desfechos. Beleza. Começou a pipocar um monte de caso, né? Não, vou dar até um exemplo melhor. Que já faz uns quase 15 anos. Lembra da associação entre zika e microcefalia? Começou porque microcefalia é muito raro, né? Tem lá um caso por ano. Aí no hospital começou a aparecer 20. Temos um problema, né? Tem lá um desfecho que começou a aparecer, microcefalia muito, tenho que ver uma exposição para isso. Aí começaram a estudar, viram que tinha a ver com mosquito lá, a zika. Tá bom, né? Então, pensa, eu estou no hospital, eu tenho uma associação nova, tá? O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pegar o maior número de casos que eu tiver. Eu não posso fazer fator de inclusão e exclusão. Pensa comigo, estou no hospital, uma associação nova, eu não posso ficar excluindo muita gente. Então, qual seria eu odeio esse nome pirâmide de evidência, já ouviu falar, né? Isso é o maior terraplanismo
que existe, tá? Que a meta-análise é o maior nível de evidência. Bobagem. Se todos os estudos forem ruins, qual é a conclusão da meta-análise? Que é uma merda. Mano, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido, tá? Então não siga essa pirâmide do Illuminati de evidência. Nada a ver. Nada a ver, tá? Que assim, cada estudo, na verdade, tem a sua importância relativa e a junção delas que gera a evidência de verdade. Não é uma hierarquização, é uma junção mesmo, tá? Então, quando eu tenho uma associação nova, na primeira fase de uma associação, eu tenho que priorizar o tamanho de amostra, e não os fatores de inclusão e exclusão, tá? Então eu pego todos os casos que eu tenho, vai ter viés? Vai. Vai ter mais homem do que mulher, mulher do que homem? Vai. Idade, vai ter um monte de viés. Mas eu vou fazer o primeiro estudo transversal, para verificar a associação entre a exposição e o desfecho, publico esse primeiro. Depois que eu publicar, ele em geral é um estudo mais rápido, relativamente mais barato, mas ele tem vieses. Tá bom, submeti e publiquei. Aí eu vou conseguir dinheiro para fazer o caso controle. Porque o que acontece no... Eu vou explicar primeiro, depois vou escrever, tá? O que acontece no caso controle? No caso controle, eu tenho que partir do desfecho para a exposição. Você tem que definir muito bem quem é o seu caso, o seu controle, tem que definir bonitinho, e aí você tem que pensar em fator de inclusão e exclusão. Dá mais trabalho, precisa de N maior, é mais caro, né? Definiu bem o desfecho, aí você olha para a exposição. Essa é a ideia do caso controle. Aí você publica o caso controle e deu significativo também, beleza. Aí te dão dinheiro para a corte, porque a corte é o longitudinal, dá mais trabalho, é mais caro. Então você, por exemplo, eu sou revisor, assim, acho que o nome é revisor mesmo, de projetos de grant, do NIH, esse tipo de coisa, né? E aí, assim, o tipo de projeto que eu tenho mais orgulho de rejeitar é projeto de orientador megalomaníaco. Que assim, ele tem uma associação nova e ele já quer fazer uma corte. Do cara, de nada. Do nada ele quer fazer um estudo longitudinal. Aí você falou, ó, nas referências que você está usando na justificativa, não tem nem estudo transversal, nem caso controle. Para que eu vou te dar o dinheiro? Para uma associação nova. Faz os mais simples, faz um transversal primeiro. Né? Faz o transversal, depois faz o caso controle, aí eu te dou o dinheiro. Baixa a bola. Né? Porque vou te dar um monte de dinheiro e a associação não existe. Começa no mais simples. Ah, mas tem um monte de viés. Mas é mais fácil. Pelo menos já dá uma indicação. Tá? Isso tem que ter uma escadinha. Porque no estudo de coorte, você é exatamente o contrário do caso controle. No caso controle, você parte do desfecho para a exposição. Na coorte, você parte da exposição para o desfecho. Né? E na exposição, ninguém tem a doença. No momento zero, ninguém fuma. Aí eu vou acompanhar quantas pessoas com câncer acontecem em quem fuma versus quem não fuma. E é por isso que você tem medidas de associação diferentes para cada desenho de pesquisa. No estudo transversal, você trabalha com prevalência. Por quê? Porque a exposição e o desfecho é coletado no mesmo momento. Né? Quando você trabalha no caso controle, você está trabalhando com chance. Porque você quer fazer um negócio chamado causalidade reversa, que eu já vou explicar. No estudo de coorte, você trabalha com incidência, que é a velocidade de novos casos num período de tempo. E é por isso que você tem medidas de associação diferentes para cada desenho, e você tem que concatenar essas medidas de associação no momento de criar a evidência. Tá? Então, eu já consegui justificar aqui o caminho do que eu quero fazer, agora escrevendo vai ficar bem mais fácil. Então, vamos imaginar primeiro uma associação nova. Fechando parênteses. Lembra da Covid? No primeiro ano da Covid, só tinha estudo transversal. Vocês lembram? Só tipo, porque era rápido, né? Saía rápido, aí que vê os negacionistas, né? Que pega lá desde 2020, pega artigo de 2020 e fala que é evidência. Por quê? Porque tá no primeiro degrau ainda. Né? Tinha muito caso, tinha muito viés, mas o cara continua, mas foi publicado aquele artigo. Mas ele é transversal. Estava numa fase só de juntar pedacinhos. Aí passou um tempo, começaram a fazer os casos controle. Né? Pega lá quem tem Covid e quem não tem, separa bonitinho, quem tem e não tem, e vê a exposição. Agora a gente começa a ter estudo de coorte, Covid longa, esses tipos de coisa tem coortes. Tá? Na microcefalia, a mesma coisa. No começo era estudo transversal, depois começou caso controle, eu lembro como se fosse hoje. Saiu na Folha de São Paulo uma notícia que, na capa, assim, era a cabecinha de uma criança. E aí os médicos falando, qual é a definição de microcefalia? 50 centímetros, é menos, é mais? Ele já estava começando o caso controle. Né, pensando na exposição, no desfecho para a exposição. E hoje você tem estudos de coorte. Então, a primeira grande mensagem é, quando você pensar em estudos, pensa neles concatenados. A ideia de evidência não é publicar um dos estudos, é publicar os 3. Depois que você publicou os 3, aí você tem uma evidência. Tá? E não é fazer meta-análise. Não tem a ver com meta-análise. É juntar as medidas de associação. E elas foram criadas para isso. Tá? Elas foram criadas para serem usadas juntas, não separadas. Esse é o problema.
tá? Aí na aula de regressão vou mostrar no computador como calcula certinho. Então, estudo transversal, o foco no tamanho de amostra. Tamanho de amostra, né? Mas com vieses. Porque você vai ter viés de seleção, vai ter vários problemas, e faz parte, é assim mesmo. E aí, como é que funciona o estudo transversal? Vamos fazer uma associação simples, clássica. Vamos pegar fumo sim e não, e o câncer. Câncer, sim ou não. Beleza. Né? Isso vocês viram na aula que eu sei. Você vai ter lá os grupinhos, A, B, C, D, clássico, assim. Algum de vocês é médico? Algum de vocês é médico? Sim. Sabe prova de residência? Não tem prova de residência? Como é que você faz? Eu já fiz da Paulista algumas provas assim. Como é que você faz aluno de residência errar, aluno de graduação errar a prova? Porque o que acontece? Aluno de medicina gosta de decorar as coisas. Né? Vocês são decoradores profissionais. E aí você decora essa tabela, aí você decora, não, a razão de prevalência é A dividido por A mais B, dividido por C, dividido por C mais D. Né? E se eu pegar e inverter as colunas? Erra a conta. Porque não sabe ler, só sabe aplicar a fórmula. Né? Melhor jeito é o povo ficar puto. Quem manda não entender o conceito. Né? Então, a última coisa que eu vou falar é a fórmula. O que acontece aqui quando você está pensando no estudo transversal? Qual é a medida de associação que você tem no estudo de transversal? É a prevalência. Prevalência. Né? Prevalência seria o número de casos de um certo evento. Número de casos de um evento. De um evento qualquer. Tá bom. E aí, no estudo transversal, o que eu quero saber? Lembra que é o primeiro tijolinho da evidência. Tá? O estudo transversal é o primeiro tijolo. Então, o que eu tenho aqui? O fumo é a exposição. Eu tenho alguma que você é exposto, ou é a variável independente, pode ser a variável independente ou exposição, mesma coisa. E o câncer é a variável dependente, ou desfecho. Desfecho. Então, você é exposto ao cigarro, desenvolve câncer. Nessa primeira fase da evidência, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a minha tabela em duas partes. Eu vou separar o exposto, tá? Quem fuma é o exposto, é o positivo. E quem não fuma é o não exposto, que é o embaixo aqui. Aqui, ó, vou dividir assim. Que é o negativo, tá? E aí eu vou calcular uma coisa chamada razão de prevalência. Razão de prevalência. O nome diz tudo, gente. Razão de prevalência. Prevalência. O que é razão de prevalência? Ó, eu não vou pôr a fórmula, eu vou descrever ela, que é mais importante. Tá? No estudo transversal, você vai contar onde você tem mais doentes. Onde eu tenho mais doentes? Em quem é exposto ou não exposto? Não, você não sabe, eu não pus o número, você não sabe. É isso que você quer saber, se você já acha a priori, para que fazer a conta? Né? Eu quero saber, pode ser que não tenha, entendeu? Então, o que é a razão de prevalência? Por que eu estou explicando isso tão assim? Porque muita gente joga odds ratio aqui, e está errado. Odds ratio mede outra coisa, que a gente vai ver aqui embaixo. Tá? Razão de prevalência. Então, ó, o que seria a razão de prevalência? É o número de doentes. Número de doentes dentre os expostos, número de doentes dentre os expostos, dividido pelo número de doentes dentre os não expostos. Os não expostos. Então, número de doentes dentre os expostos é a parte de cima, dividido pelo número de doentes dentre os não expostos. Então, em cima, ó, quem são os doentes? Ó, quem fuma e quem tem câncer. É o A. Esses são os doentes dentre todo mundo que é exposto, dividido pelo C, que é o número de doentes dentre todo mundo que não é exposto. Daí sai a ideia da fórmula, mas o ideal é você entender isso aqui, ó. Tá? Então, o que eu tenho? O número de doentes é A, dividido em todo mundo que é exposto, A mais B. Né? Isso aqui dividido pelo número de doentes, C, dividido em todo mundo que é não exposto, C mais D. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula da razão de prevalência. Tá? O que acontece quando você só decora isso aqui? Né? E tem muito professor de epidêmio jurássico que fala isso. Só dá para calcular a razão de prevalência, odds ratio em tabela 2x2. Se você decora a fórmula, só dá mesmo. Mas se eu tivesse uma tabela 3x2, se você sabe isso aqui, ó, tem como fazer.
Você pega lá na casela o número de doentes, conta todo mundo, se eu tiver 2 por 3. Né? É o A dividido por ABC. Dá para fazer a conta do mesmo jeito. Então decora isso. Isso aqui é irrelevante, mas decora isso. Tá? Então toda razão de prevalência dá para fazer por tabela N por N. De qualquer tamanho, se você entender o conceito real da coisa. Número de doentes dividido pelo exposto, número de doentes pelo não exposto. Se eu tiver mais de uma exposição, eu tenho exposições diferentes, você vai calcular uma razão de prevalência para cada exposição. Mas dá para fazer também. Estão comigo? Pegaram o espírito dessa forma? Tá? O que acontece quando a razão de prevalência dá 1? Não olha a fórmula, olha isso aqui. Ó. Eu estou dividindo duas coisas. O que acontece quando dá 1? O que é igual? Muito bem. O número de doentes, porque o que você tem em comum nos dois? O número de doentes. Se a resposta dá 1, quer dizer que o número de doentes no exposto e não exposto é o mesmo. Tem associação? Não. Tá? O que acontece quando a razão de prevalência é maior que 1? Você vai ter mais doente aqui. Quando é menor que 1, mais doente aqui. Pegaram a ideia? Tá? Só que quando você usa a razão de prevalência, você tem que saber que a prevalência vem de um estudo transversal. E todo estudo transversal tem um viés, porque a exposição e o desfecho é coletado ao mesmo tempo. Mas é mais rápido e mais fácil. Então tem que publicar, tem que fazer estudo de prevalência, de transversal, tem que fazer. Tá? Beleza, publiquei esse estudo, aí me deram dinheiro para fazer o outro. Ótimo, vou fazer o segundo. Vamos fazer agora o caso controle. Vocês pegaram essa parte, né, gente? Essa parte aqui acho que é mais fácil para vocês, né? Tá. Agora vamos fazer a segunda parte. O 2, caso controle. Caso controle. Estudo caso controle, eu não sei porque não falou tanto isso. Estudo de caso controle é também chamado estudo de causalidade reversa. Esse é um conceito importante de saber. Causalidade reversa. Causalidade reversa. Aqui o foco é na associação. O foco é na associação. Você quer estudar melhor a associação, mas com menor validade externa. Validade externa. Tá? Quando você faz estudo caso-controle, pelo fato de você criar o caso e o controle, isso não vai ter tanta validade populacional. Vai ter uma validade muito mais interna, porque você está fazendo um estudo mais controladinho. Tá? Isso mesmo. Então, no estudo transversal, você tem aqui mais validade externa. Mesmo apesar dos vieses, você vai priorizar o tamanho de amostra. Então, aproxima um pouco mais da população, porque a população é viesada para algumas coisas. Faz parte. Tá? No estudo caso-controle, você tem mais validade interna. Tá? O que seria causalidade reversa? Né? Causalidade reversa é assim. Imagina que eu tenho chocolate, se você come ou não, e eu tenho obesidade. Meu Deus, que letra feia. Tenho obesidade. Tá? Existe uma associação, se você é exposto ao chocolate, aumenta a chance de obesidade, o desfecho. Tá? Eu quero estudar essa associação. Se você come chocolate, você aumenta a chance de obesidade. Uma das formas de testar isso, que é mais barato, é você fazer o contrário. Você pega pessoas que já são obesas ou não e vê se elas comem chocolate. Faz ao contrário. Isso é a causalidade reversa, que é feito no caso controle. Então, o caso controle ele foi criado para ser um contraponto do transversal. Ele não foi criado separado. Porque o que acontece no transversal? Você está testando a associação entre a exposição e o desfecho. Só que os dois são coletados ao mesmo tempo. Eu quero fazer um estudo que me dê um pouco mais de causalidade, mas que não seja tão caro. E dê para coletar a exposição e o desfecho ao mesmo tempo. É o caso controle. Porque você começa do desfecho para a exposição. Ele é o teste da causalidade reversa. Só que você só entende isso quando você entende que o caso controle vem depois do transversal. Ele é o contraponto desse. Entende? Então, para fazer um caso controle, tem que ter o transversal antes. Isso que não sei por que não te falam no curso de epidemia. Porque isso é um estudo de causalidade mesmo do negócio. Então, por exemplo, como é que fazia lá na época, nos anos 60? O povo da Pneumo tem que conhecer a história da indústria do cigarro, porque é genial. Os caras do marketing da indústria do cigarro tentando engambelar. Todo aluno de Pneumo tem que ver a entrevista no 60 Minutes, lá, acho que 1971, do presidente da Philip Morris, rede nacional dos Estados Unidos, ele falando que mulheres grávidas deviam fumar porque os nenês nasciam mais esbeltos. Metendo essa. Você nunca viu? Tem que assistir, procura no YouTube. Presidente da Philip Morris falando que bebês tinham que nascer mais magrinhos se as mulheres fumarem. Pode colocar lá que você acha. Meu Deus do céu, velho. Isso era nos anos 70, por quê? Tinha um monte de estudo transversal,
mostrando lá que quem fuma e quem não fuma tinha mais câncer, mas aí o povo do marketing, né, que não era burro, falou, mas isso aqui é coletado ao mesmo tempo, né? E aí, como é que você faz um estudo de corte para cigarro? Demora. Você pega lá o fumante e não fumante, tem que esperar, sei lá, 15 anos para aparecer o câncer. Concorda? Então, eles criaram e começaram a fazer um monte de estudo caso-controle, ou seja, pegava a pessoa que tinha câncer e não tinha e começava a contar os fumantes, né? Para mostrar, para criar legislação. Só que aí tinha, na época, né, nos anos 70, tinha essa discussão. Ah, causalidade reversa não é causalidade de verdade. Mentira, é sim, tá? Assim, fazer um estudo caso-controle isolado não é causalidade reversa. Agora, fazer o caso-controle depois do transversal é. Porque você está mostrando a associação de um lado e aqui você está mostrando do outro. Tá? Então, como é que funciona no caso-controle? A gente vai cair na mesma coisa. Vocês estão me acompanhando, gente? Tá fazendo sentido? Vocês estão vivos, né? Tá. Então, fumo e câncer. Isso, o povo está ali vivo também. Muito bem. Vocês estão quietinhos, mas pelo menos a motivação existe, né? Resiliência, enfim. Então, tem lá o fumo e o câncer, tem aqui ABCD, né? Aqui, a gente vai... A medida de associação do caso-controle não é a prevalência. Mas prevalência aqui, é a chance. Aqui a medida de associação é a chance. E aí, o que seria a medida... Isso, a Kate está meditando, isso aí, muito bem. O que seria a medida de chance? O que acontece? O caso-controle, ele compara chances, e aí eu vou mostrar a razão de chances, como é que funciona aqui, para a gente meditar como ela funciona. Razão de chances. Que é o popular odds ratio, tá? Mesma coisa. Então, o que é a razão de chances? Sem a conta. Razão de chance é assim, é a chance de acontecer o que eu espero, dividido pela chance de acontecer o que eu não espero. Chance de acontecer o que eu não espero. Não espero. Tá? Isso é a razão de chance. E aí a galera vai falar de novo. Só dá para calcular a razão de chance em tabela 2x2. Se você sabe a fórmula, só dá mesmo. Mas se você entende o conceito, dá para fazer para mais de 2x2. Então, ó, chance de acontecer o que eu espero. Você tem que esperar alguma coisa. Chance não é odds. Lembra de luta, de boxe? Você não dá odds de um lutador em relação ao outro? Isso é o odds, né? Porque você acha, quando você dá a chance para um lutador, é porque você acha que ele vai ganhar. Você já espera alguma coisa. E para você esperar alguma coisa, você já tem que partir de um lugar, que é o estudo anterior. Tudo encaixa. Não sei porque te ensino errado ou incompleto. Então, ó, o que é a chance de acontecer o que eu espero, que é a parte de cima, né? Eu acho que quem fuma tem câncer, então eu espero isso. E eu acho que quem não fuma não tem câncer. Isso é o que eu espero. É o A e o D. O A e o D é o que eu espero, tá? O que eu não espero? Eu não espero que quem não fume tenha câncer e quem fume não tenha câncer. Por isso, e aí o que você aprende para decorar na prova? Multiplica e cruz. Né? Você decorou isso, né? Aí o que eu faço na prova? Inverto. Né? Ou inverto aqui ou aqui, você toma na jabiraca. Vai multiplicar e cruz errado. Tem que entender, tem que lembrar isso aqui, ó. É isso que você tem que lembrar. Então o que acontece? O que você espera? A e D. O que você não espera? B e C. Certo? Aí vem a pergunta fatal agora. Porque no odds ratio você multiplica. Por que você multiplica? Porque, ó, eu espero A e D, né? Por que eu multiplico eles? Alguém falou aí em algum lugar. Porque é A e D, ou não? Porque é A e D. Isso, a gente viu no ensino médio, né? Que é multiplicação de probabilidade. Mas por que é multiplicação? Agora, ô, Luiz, né? Agora vamos pegar uma coisa. Temos um bom aluno do ensino médio, né? Que é o seguinte, por que a gente multiplica? Porque a gente tem as regras de probabilidade. Regra do E e regra do OU. Quando eu tenho dois eventos e eu quero que eles aconteçam juntos, eu multiplico. Quando é um ou o outro, eu somo. Você lembra disso do ensino médio, talvez, tá? Mas talvez tenha uma coisa que você nunca tinha reparado. Então, ó, vamos imaginar assim. Vamos imaginar dois eventos. Vamos imaginar que A é a chance de chover e B é a chance de cair na rua. Cair na rua. Tá? Chover e cair na rua. Quando eu coloco E, né? Eu quero saber a chance de chover e eu cair na rua. Você concorda que esses dois eventos juntos é mais raro? É mais raro de acontecer os dois juntos? Né? Chover e cair na rua. Isso aqui é uma coisa mais rara, não é? Concorda? Tem que acontecer os dois eventos juntos. Assim, ó, você chover ou cair na rua
Pode chover hoje, pode cair na rua outro dia. É mais comum. Vocês estão comigo, né, gente? Essa parte é comum. Tá? Então, ó, quando tem que acontecer um evento e o outro, é mais raro. Se uma coisa é mais rara, a probabilidade não tem que ser menor? Certo? Mas eu estou multiplicando. Quando eu multiplico dois números, não fica maior? Já pararam para pensar nisso? Eu estou multiplicando duas coisas e o resultado está ficando menor. Por quê? Quando você multiplica, você não quer que as coisas cresçam? Você está multiplicando uma coisa para detectar um evento que é mais raro, que a probabilidade tinha que ser menor. Não dá uma bugada na sua cabeça? Não é estranho? Você já nunca parou para pensar nisso? Você decorou para passar na porra do vestibular. Né? Por que eu multiplico duas coisas, o resultado fica menor, quando na verdade deveria ficar maior, mas o que eu quero é um resultado menor? Isso tem a ver com um dos axiomas da probabilidade. Toda probabilidade é um valor entre 0 e 1. É só por isso que você multiplica. Então, por exemplo, imagina que a probabilidade de chover é 30%. A probabilidade de chover é 30%. E vamos imaginar que a probabilidade de cair na rua é x. Aqui é 0,3 vezes x, não é? 0,3 vezes x não é um pedaço do x? 30% do x, não é? E se x for, por exemplo, 0,4? É um pedaço de um pedaço, fica menos. Entendeu? Então, isso aqui só vale quando você tiver uma medida que está entre 0 e 1. Então, só a título de curiosidade, a regra do E vale multiplicação só em probabilidades. Se eu estiver trabalhando com uma outra medida de incerteza, por exemplo, possibilidade, não é mais multiplicação, porque possibilidade pode dar maior que 1. Tudo bem? Finalmente deu sentido para o ATP que você gastou para entender essa merda. Né? Então, você multiplica duas coisas para ficar mais rara, porque os indicadores são menores que 1. Tudo bem, ô Luiz? Tá? É exatamente por isso. Então, é por isso que você multiplica, porque você quer um evento e o outro, e você multiplica porque os dois valores estão entre 0 e 1, você quer que a probabilidade fique menor, tá? Porque é mais raro. E o B e C é o que você não espera. Beleza. O que acontece quando o odds ratio dá 1? Quando essa divisão dá 1? O que isso quer dizer? A chance do que você espera, do que você não espera é igual. Tem associação? Não. Tá? O que acontece quando o odds ratio é maior que 1? Está favorecendo o que você espera. Quando o odds ratio é menor que 1, favorece o que você não espera. Tá? Beleza. Aí, publiquei esse segundo. Poxa, já fiz a associação de um lado, já fiz a associação do outro. Agora eu tenho uma medida causal suficiente, eu tenho um peso causal suficiente para falar, de fato, agora do estudo de corte, que é o terceiro nível, que é o mais caro. Então, aqui a gente entra na corte, né, que é o estudo longitudinal. Então, aqui, né, na corte, o foco é na ocorrência naturalística da associação. E agora vocês vão ver, o caminho vai fechar. Porque o que acontece agora no estudo de corte? Né? Eu vou ter aqui de novo o fumo e o câncer. Fumo e o câncer. Fumo, sim e não. Câncer, sim e não. Eu vou ter aqui o ABCD de novo. Aqui, ABCD de novo, tá? Só que, olha a beleza da coisa, né? No estudo de corte. O que acontece na corte? Eu não coleto a exposição e desfecho no mesmo momento. Então, a exposição eu coleto agora. Aqui está escrito agora, tá? Agora. E o câncer eu coleto depois. Depois, tá? Veja que beleza. O que acontece no estudo de corte? Eu vou voltar no transversal. A lógica que eu estou estabelecendo é voltar no transversal. Eu vou dividir de novo em duas partes. Eu divido de novo em duas partes aqui. Eu vou ter o exposto e vou ter o não exposto, de novo. Aqui embaixo. Vou ter o exposto e não exposto. A pergunta que eu quero fazer no estudo de corte é exatamente a mesma do transversal, só que com um delineamento diferente. Porque a exposição eu coleto agora e o desfecho no futuro. Então, é como se fosse uma corrida de carros, em que eu tenho os fumantes e os não fumantes. No começo, ninguém tem a doença. E aí são os carrinhos. E qual que é o combustível dos carrinhos? Pessoas doentes. E aí você vai trabalhar com a velocidade dos carrinhos. Qual carrinho chega mais longe? E aí entra a principal medida do estudo longitudinal, que é a incidência. Então, incidência. Incidência é o número de casos em certo tempo. Em certo tempo. E aí você tem que lembrar, igual o Luiz lembra muito bem, do nosso ensino médio. Isso é igual à ideia de velocidade. Velocidade não é distância por tempo?
Aqui é casos por tempo. É uma medida de velocidade, tá? Velocidade média, velocidade instantânea, essa mesma coisa. Se eu chego para vocês e falo assim, a velocidade de um carro é 30 km. Ele é rápido ou devagar? Eu tenho um carrinho que anda 30 km. Como você sabe? É 30 km em quanto tempo? É por segundo? É por hora? Entende? A incidência é a mesma coisa. Eu tenho uma incidência de uma doença de 10 casos. Você não sabe se é muito ou pouco. É por dia? É por ano? Então sempre tem um evento por tempo. É uma velocidade, tá? E aí, o que acontece aqui? Você vai ter a razão de incidências. Razão de incidências. O que é a razão de incidência? Ou risco relativo. Eu detesto esse nome, eu achei ele muito chato, ruim. Risco relativo. Razão de incidência significa muito mais, mas tudo bem, né? Então, o que é a razão de incidência? Vai ser a mesma pergunta aqui de cima. É a incidência, a velocidade, a incidência da doença. Incidência da doença. Doença. No exposto, dividido pela incidência da doença no não exposto. Não exposto. São duas velocidades que eu estou comparando, né? E aí você vai ver a fórmula, né? Você pega a fórmula aqui, eu tenho os doentes em relação a todo mundo que é exposto. Cai nessa mesma fórmula aqui em cima. Ó. A dividido por A mais B, né? E C dividido por C mais D. Outro jeito também de pegar o aluno de medicina na prova de residência. Né? Porque a fórmula da razão de incidência, da razão de prevalência é exatamente a mesma. É a mesma fórmula. Aí você pega os dois pelo pé. Né? Tipo, qual a diferença entre a razão de incidência e a razão de prevalência? O cara não sabe explicar se ele decorou a fórmula, porque é a mesma. Né? E no computador é diferente também. Depois a gente vai ver como que calcula isso na aula de regressão. Tá? Porque o que acontece? Quando você faz regressão, e eu já vou deixar esse disclaimer, tá? Quando você faz regressão logística, depois eu vou mostrar a conta da logística, tá? Na regressão logística, ele só calcula o odds ratio. Só. Ele calcula só a razão de chance. Nossa, mas então, se eu tenho um estudo transversal, no estudo transversal eu deveria calcular a razão de prevalência. Só que a regressão logística só calcula a razão de chance, que é uma medida diferente. Então, no estudo transversal, ele vai calcular essa razão de prevalência. Então, eu não devo usar a regressão logística? Não. Nossa, mas todo mundo usa a regressão logística? Então, vamos lá. Imagina que você quer fazer um estudo transversal. Tá? No estudo transversal, você quer relacionar duas coisas, você pode fazer aqui quadrado, mas você pode fazer regressão logística. Mais para frente, daqui a 2 aulas, eu vou mostrar a regressão logística, vou mostrar a conta que ela faz, ela gera só razão de chance. Ela não gera outra medida, só essa. Agora imagina, você tem um estudo transversal, e o ideal era calcular isso. Mas a logística calcula isso para você. Né? Só que isso aqui é a chance de acontecer o que você espera. Só que no estudo transversal você não espera nada ainda. Né? Então o que acontece? Em estudo transversal, quando você usa regressão logística, ele superestima o resultado. Superestima. Aí, nossa, todo mundo usa regressão logística. Pois é. Então quer dizer que boa parte dos estudos está superestimado. Sim. E aí como é que a gente corrige? Tem como corrigir isso usando regressão Poisson. Aí na regressão Poisson eu vou mostrar que é uma razão de médias e tal, e dá para usar isso aqui. E aí você pega o mesmo banco de dados, roda a logística, vai dar uma coisa. Roda na Poisson, vai dar menos. E aí tem um monte de variável que dá significante aqui que não dá mais. E aí é uma outra razão. Imagina, você é o docente. Você publica lá, dá vários resultados significantes aqui. Você joga aqui, não dá quase nada. O que você vai publicar? Né? Você acha que o revisor sabe? Não sabe. Então vai passar o gato. Entendeu? Passa o migué. Né? Então, a ideia... Aí você já tem as melhores revistas, né? Tipo, New England, Cell, tal, Nature. Eles já obrigam, para estudo transversal e longitudinal, usar Poisson e não logística. Tá? Mas, na meiota, logística for the win. Né? É direto. Tá? Mas aí eu vou mostrar no computador, isso aqui às vezes é grave. Tá? Isso aqui às vezes é grave. Então você tem muito resultado superestimado, que na verdade se você fizer Poisson não é bem assim. Tá? E aí tem a ver, por isso que eu falo essa aula, porque eu vou usar depois. Né? E aí você, a coisa mais legal de entender a Poisson é que você vai entender que a Poisson calcula exatamente isso. Exatamente uma razão entre proporções. Tá? Vocês entenderam que na incidência é meio que se eu voltasse nisso aqui, só que eu estou fazendo esse teste. Então, isso que é o bonito de juntar as medidas de associação. Eu começo com uma com viés,
faço a causalidade reversa e depois eu tenho uma que é o teste naturalístico dessa. Só que esse é mais caro, então esse é o intermediário, por isso tem que juntar. Você conhece uma figura mitológica que chama Ouroboros? Que é a cobra que come o próprio rabo? É exatamente isso. Você comeu o próprio rabo agora, quando você faz os 3. Chegou, comeu, tal. O problema é você ensinar separado. Porque a galera fala, fiz um, já publiquei, já... Não, tem que juntar aqui, ó. Tá? Então, qual que é o problema da corte? Ela é cara e ela é ruim para doença rara, porque até aparecer o desfecho demora. Então, muitas vezes você para aqui, né? Tudo bem também parar aqui, porque você testou um lado e o outro, beleza, tá? Aqui é o ideal, mas tudo bem. E aí você vai me perguntar, de novo, o cara vai falar, só dá para fazer razão de incidência em tabela 2x2, se você conhece a fórmula, mas se você conhece isso aqui, dá para fazer por N por N, tá? Não tem problema também. Razão de incidência. Vocês perceberam que a incidência é uma velocidade, né? É uma velocidade de carrinhos. E é uma velocidade média, tá? Velocidade média. Então isso aqui é equivalente à ideia de velocidade média. Agora falta a nossa última medida de associação, né? A nossa última medida de associação é chamada razão de perigos. E aí tem que falar a diferença entre risco e perigo, né? Que é a seguinte, vou colocar aqui, razão de perigos ou hazard ratio, né? Que é a razão de perigos. Razão de perigos. Seria o hazard. Tá? Todo hazard ratio é igual a uma razão de incidência. Também é no estudo longitudinal. Tá? Só que qual que é a diferença entre risco e perigo? Risco é uma coisa média. Perigo é uma coisa agora. Ah, Kate, até sofrendo. Até sonhei com números. Exatamente. Tadinha da Kate. Né? Ai. Tá vendo? Olha o que o curso gera com as pessoas, né? Aliás, eu esqueci de falar... até esqueci de falar disso, assim... Eu sou estatístico, mas eu sou psicólogo, minha primeira graduação é em psicologia, né? E aí, assim, é totalmente normal, não se acha estranho, acontece em vários cursos, é normal. Se acontecer assim, se você realmente estiver envolvido na matéria, estiver estudando direitinho, pode ser que você sonhe comigo, mas não é nada pessoal. É a sua cabeça tentando gerar associações para fazer você lembrar. Não é nada demais, não tem nenhum, é só um deslocamento, não tem nenhum problema. Tá? Acontece, nada demais. Se você sonhar que tipo, o porteiro da sua casa está ensinando estatística para você, é a mesma coisa, é só seu cérebro tentando criar sentido. Qual a diferença entre risco e perigo? Por exemplo, a gente tem uma chance aqui, nessa sala, tem uma chance de cair um raio aqui e matar a gente? Tem. Isso é um risco. Tá? O risco. O que é risco? Risco é um perigo diluído no tempo. Tá? Então, dá para anotar isso aqui. Então, um risco é um perigo diluído no tempo. Diluído no tempo. Tá? Isso é o risco. Quando você fala de risco, você está falando em geral, não tem o tempo envolvido, tem o tempo em média. Tá? Perigo é o agora. Então, por exemplo, você está andando na rua, aí de repente você passa na frente de uma casa que tem uma placa escrito perigo. O perigo é só enquanto você está passando na casa. Depois que passou a casa, volta o risco de novo. Tudo bem? Então, e aí é exatamente igual física. Você tem velocidade média e a velocidade instantânea. O perigo é a velocidade instantânea, num certo momento. Tá? Então, o cálculo da razão de perigo é exatamente esse, só que num certo tempo. Então, a razão de perigos, ela seria A dividido por A mais B, C dividido por C mais D, para um certo ΔT, para um certo tempo. Para um certo tempo específico, tá? Então, por exemplo, quando você imagina um carro e a velocidade média do carro é 30 km por hora, às vezes ele está a 100, às vezes ele está a 10. O instantâneo seria cada um desses momentos, tá? E aí, assim, a razão de incidência, em geral, vocês têm uma só. Então, a incidência da doença no exposto, dá até para completar aqui, razão de incidência. A incidência da doença no exposto em certo tempo, em ΔT, a incidência da doença no não exposto em certo ΔT, um certo tempo médio, por ano, por mês, o que quer que seja. Tá? A razão de perigo é em cada um dos momentinhos, por isso que você precisa de um gráfico à parte, que é o chamado gráfico de Kaplan-Meier. Né? O gráfico de Kaplan-Meier. Vocês conhecem? Quem criou o gráfico de Kaplan-Meier? Quem criou? É óbvia a resposta, gente. O Kaplan e o Meier. Poxa, não foi o José Carlos e o Manuel, foi o Kaplan e o Meier. Né? Aí esse é o caso interessante do Kaplan-Meier, porque eles nunca se conheceram. Não, eles se conheceram depois, mas antes eles não se conheciam. O Kaplan, eu acho que era engenheiro,
e o Maier era médico, ou era trocado, era uma coisa assim. Os dois tiveram a mesma ideia para o mesmo gráfico ao mesmo tempo, em dados diferentes. Um na medicina, outro na engenharia. E aí eles escreveram o artigo e eles mandaram para a mesma revista na mesma época. E o editor era o Tuckey. Sabe o Tuckey, do Post-Rock Tuckey? Era ele o editor. Aí ele pegou os dois artigos, olhou. Vocês se conhecem? Falou, não. Por que vocês não escrevem juntos? Aí escreveu juntos e virou o gráfico Kaplan-Meier. Mas foi um match feito pelo Tuckey, né, do Kaplan e do Meier. E é exatamente para mostrar isso. Então, você vai ter uma variável no tempo, você vai ter o tempo passando, e você vai ter, pode ser a sobrevida ou uma certa exposição. Você vai ter uma certa exposição aqui. No momento zero, tem 100% das pessoas livres de doença. No zero. Tá? No zero está todo mundo vivo e coisas do tipo. O que acontece? Imagina que no momento zero, você tinha 100% das pessoas vivas, e depois de 12 meses, caiu para 20%. Tá? Então, no começo, você tinha 100% de vivos, no final de 12 meses, você só tinha 20% de vivos. Tá? Isso aqui, né, os 80% de mortalidade ou 20% de sobrevida, isso é a média. Em média, em 12 meses, 20% das pessoas sobrevivem. Tá? Mas a questão é que, do 100 para o 20, pode acontecer várias coisas, né? A forma como isso acontece. Pode acontecer, por exemplo, algo assim, ó. Tá todo mundo vivo, de repente, no final, todo mundo morreu. Pode acontecer isso. Pode acontecer, por exemplo, da queda ser constante. Né? Pode acontecer de todo mundo morrer num certo período e depois ficar estável. O estudo do hazard ratio é o estudo dessas partes. Você pode pegar num certo período, 6 meses. O que está acontecendo? Isso é a velocidade instantânea, é o hazard. Tá? E é por isso que e isso tem muito artigo errado, que o cara coloca assim, só porque usou Cox, ele fala que sempre Cox gera hazard ratio, não é verdade. Então a gente vai ver depois. Ele coloca assim, que o hazard ratio é igual a 3. Ele põe no artigo, o hazard ratio é igual a 3. Isso não quer dizer nada, porque o hazard ratio em quanto tempo? Em qual período do gráfico? É com 6 meses, com 1 mês? Então muita gente coloca o hazard ratio, mas sem o tempo. Não dá para interpretar. E se for o hazard ratio médio, não é hazard ratio, é o risco relativo, que é a média. Percebe? Tudo bem? Então esse é um cuidado importante aqui dessas medidas de associação. Vocês perceberam que são todas concatenadas? Todas juntinhas? Então a ideia é, toda vez que você pensar uma pergunta de pesquisa, pense nelas juntas. Tá? E isso é o mais importante. Aqui é um estudo com maior validade externa, com N maior, mas com vieses. Né? Aqui é um estudo que é uma causalidade reversa. Você vai partir do desfecho para a exposição para tentar validar o que tem aqui. E aqui é a validade naturalística do primeiro. Valendo mesmo, que é mais caro, só que para doença rara é mais difícil e é mais caro. Né? Mas os três são sempre ligados. Então, sempre pense nos três ligados. Aí, o que é evidência? É a junção dos três. Quando você tem os três, aí você tem uma evidência de verdade. Tá? Cada um deles separados, a rigor, não é evidência. É só um pedaço do caminho. Tá? E assim que você tinha que ter aprendido, eu fiz mais ou menos o resumo do semestre inteiro de epidemia, né? Que era basicamente isso, né? Semestre do epidemia para graduação, você tem que aprender basicamente isso e as aplicações. Né? O que seriam, por exemplo, o ensaio clínico? O ensaio clínico é uma coorte. Você tem lá quem toma e quem não toma o remédio, antes e depois. Né? Tudo bem? Quer tirar foto disso aqui? Quer tirar foto? Não sei. O povo gosta de tirar foto dessa lousa, pelo menos. Sempre o povo grita, por exemplo, não apaga! Né? Porque agora não dá para fazer print, né? Não tem como fazer print. Se fosse a tela, dava. E o povo que está vendo invertido, coitados, né? Tá sofrendo. Pelo menos vocês podem mandar para eles, né? Tadinhos. Porque esse é o resumo das medidas de associação. Para vocês é muito útil. Falta uma medida de associação que é assim: razão de prevalência, razão de incidência, razão de chance, razão de perigos, falta razão de taxas. Rate ratio. Tá? Razão de taxa é a medida que vem da regressão Poisson. O que a regressão Poisson gera? Razão de taxa. E é muito útil. Eu não sei porque o povo não usa Poisson, porque em geral é um teste mais difícil. Mas é muito útil saber Poisson. Ajuda demais. Então ela gera essa razão de taxas. E aí vocês vão ter acho que todas as razões de medidas de associação existentes são essas. Razão de prevalência, incidência, risco, taxa. Sabendo essas 4, 5, você vai estar bem. Vai conseguir atacar todos os problemas. Tá? Pelo menos 4 vocês já aprenderam, você vai faltar na Poisson mostrar a razão de taxas. Que é muito útil, é fantástico. Tudo bem, gente? Estão vivos por hoje? Tá? Então, obrigado pela atenção, paciência de todos. Depois eu não disponibilizei a última gravação ainda, porque não veio o download. Vocês receberam o link da gravação, né? Mas aí eu tenho que pôr no YouTube, eu preciso fazer o download, eu não consegui ainda pelo...
Isso, eu recebi, só que eu não consigo fazer o download. O link o Luhan recebeu e eu também. Né? Só que ele tem que me mandar o link com a possibilidade de download. Não? Ah, então eu vou falar com ele. Mas eu vou acertar isso aí. Qualquer coisa eu craqueio o site e pego. Chegou no e-mail, né, a gravação. É porque no YouTube fica mais fácil de acompanhar, né, um pouco melhor. Mas eu vou atualizando lá, tá? E vocês devem receber daqui a pouco já a lista 3, e eu já libero logo mais a nota da lista 2. Qualquer coisa é só me mandar um e-mail com dúvidas. Beleza, gente? Então, o que a gente vai ver na próxima aula? Na sexta-feira eu vou voltar nas ANOVAs, relembrar aqueles tipos de ANOVA de 2 vias, ANOVAs e tal. E aí a gente vai começar já, vou começar a falar um pouquinho do GLM, mas antes eu vou começar a explicar a basezinha de regressão. Tá? Então eu vou falar de correlação, depois o comecinho de regressão, e aí a gente vai conseguir entrar no GLMs, e aí entra nas regressões, que é a parte mais divertida, pelo menos é o que eu acho. Tá? Que complementa mais as coisas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham aproveitado esse curso de férias, ele é intensivo, mas ele é útil, tá? A ideia é que, eu não sei se vocês já fizeram cursos de férias antes, mas a ideia de todo curso de férias, ele é muito intensivo, porque é durante as férias, e você vai decantando ele ao longo do semestre. Então, por exemplo, na faculdade de estatística, tem matérias que eu só passei porque eu fiz o curso de verão. Então você faz o curso de verão de probabilidade, não interessa se você passou ou não, mas aí você tem a matéria de probabilidade, que é mais lenta. Mas você já tem todo o conteúdo, aí vai decantando. Senão eu não passaria. E olha que Prob 2 eu fiz 3 vezes. Com o curso de verão. Né? Passei com 9,8 na última vez. Demorou pro cérebro dar um clique, assim, mas... Nossa, mas... Acho que vocês nunca tiveram essa sensação, mesmo na medicina. Sabe quando você entra numa aula, e você estuda a matéria? Você chega na primeira aula, assim, você estuda, vou bombar. Na primeira aula você já sabe que você vai estudar o semestre inteiro, vai bombar? É assim que você se sente na matemática. E você tem que estudar. E aí eu fiz a primeira vez prova, passei com 2, aí 1,5, 1,8. Aí fiz de novo, estava com 4, aí depois passei com 9,8. Precisa de tempo, não adianta. E aí, diga. Claro, duvide aí. Perde a chance. Porque, a não ser que você justifique os vieses desse primeiro. Tem muito viés, e aí... Droga, Suzano, por isso que eu preciso falar de DAG, saco. Porque aí dá para justificar por um DAG, entendeu? Então, por exemplo, você fez o estudo transversal, você sabe que tem um monte de viés, você até descreveu, aí não deu significante. Mas você ficou na dúvida de que é o ruído, né? Aí você tem que fazer um DAG para fazer um teste, aí você tira esses ruídos aqui e aí justifica o caso controle. Dá para fazer. Só que eu tenho que explicar mais uns detalhes. Isso. Isso, exatamente. Então, agora que você entende que eles são concatenados, você sabe justificar entre eles. Essa aqui é a ideia. Entendeu? Eu acho um erro crasso você ensinar os estudos separados. Ensina um pouco, mas depois tem que ter uma aula que concatene eles. E a definição de evidência é a junção deles. Se você publicou um artigo na revista indexada, você tem evidência? Não. Não tem. Você tem evidência quando você conta essa história. Pelo menos. E quando você tem a rede causal. Eu vou ter que falar de DAG alguma hora. Ai, que preguiça. Vou ter que dar um jeito, eu não sei como é que eu vou fazer. Tá. Se o povo já tá sofrendo aqui, a gente já tá sofrendo com um pesadelo. Imagina quando chegar o DAG. Tá, eu vou dar um jeito. Mas eu tenho que explicar as regressões antes. Talvez a gente troque, então, inferência bayesiana pelo DAG, não sei. Vocês podem meditar. É porque inferência bayesiana eu só ia mostrar uma aula, só o comecinho. Mas bayesiana você pode citar, na verdade, o fundamento dela. Eu vou dar um... Tá, eu vou meditar a respeito, tá? Então eu vejo vocês na sexta, virtualmente, e a gente continua na nova. Prazer conhecê-los pessoalmente, né? Fica todo caso. Obrigado, gente. Leandro, diga. Você levantou o dedo no medo ou só... levantou o dedo no medo, tá bom. Obrigado, gente. Até sexta-feira. Deixa eu parar aqui.